Ok. Então, deixa eu pegar aqui então o assunto. Só para a gente voltar onde estava. Acho que era aqui a transformada de Laplace. Tem que achar agora. É porque eu testei, é que eu fiz uma recordação, né? Acho que está aqui. Eu mudei agora o... É isso mesmo, tá aqui. Então, só para a gente relembrar aqui, né? A gente... Primeira coisa de transformada Z é como se fosse uma transformada de Laplace para o tempo discreto, certo? Então, é até parecido um pouco, né? Só que, claro, se é tempo discreto, então, transformar de Laplace para o tempo discreto, para o tempo contínuo. Desculpa aqui, não ficou. O que houve aqui? Travou. Deixa eu sair. Travou mesmo. Travou literalmente. Ele estava fazendo isso na última aula. Ele vai escrever tudo. Se ele escrever tudo de uma vez, eu vou ter que parar de fazer. Eu tenho até um outro micro ali. Mas se ele voltar do zero depois de um tempão, era um bug que ele estava dando. Olha, tá vendo? Bugaço. Vou insistir mais uma vez. Espera aí. Tá. Então, aqui está a transformada de Laplace, né? No tempo contínuo aqui, ó. Tá vendo? E a transformada Z é totalmente diferente, né? Você tem um somatório aqui. Então, a integral vira somatório, né? E você tem mas é uma coisa semelhante, tá? Da mesma forma que a transformada de Laplace, a gente não fazia a transformada inversa, também na transformada Z a gente não vai fazer a transformada inversa, a gente vai usar a tabela, tá? Aí a gente começou com a definição, né? E, poxa, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se ele vai agora. Tá gravando? Tá. Então, ele começou com a definição, tá? E com algumas propriedades, certo? Ele está carregando coisa, por isso que ele está lento assim. Ok? Meu Deus do céu, que saco. Porra. Eu acho que ele está carregando coisa aqui. É isso mesmo. Por isso que ele está lento assim. Está atualizando a página. Eu não vou ficar perdendo tempo, só um instantinho, galera. Faça uma substituição a jato aqui. Eu trouxe o outro já.
eu já sabia que podia ter problemas, então eu não fui bobo e já trouxe outro. Só vou fazer uma coisa aqui, vou parar a gravação e começar tudo de novo. Já está gravando. Ok. Só tem que achar aqui onde é que estava o... Mas pelo menos eu já sei. Ó, já está aqui. A última página que a gente mexeu foi essa aqui, ó. Então, ó, estava aqui, né? Você vê que ele nem pintou ainda, porque ele vai atualizar com aquele cara dali daqui a pouco. Então, olha só. Como eu falei, ó, transformadas de Laplace e transformadas a Z são parecidas, né? Aí a gente falou do quê? A gente começou a falar das propriedades, né? Primeira coisa que a gente fez, a linearidade, que é o somatório, né, das funções, é igual ao somatório das transformadas. Aí a gente fez deslocamento para a direita, e a gente teve... Tudo isso aqui a gente fez, tá? Né? Fez até a transformada Z de uma função específica aqui, ó, que era 2 elevado a n. Tá? Então, depois a gente fez deslocamento para a esquerda. Né? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Né? E aí, quando você desloca para a direita, parece aquelas propriedades, né, de transformada de Laplace. Né? Você multiplica por S, como se fosse uma derivada. Certo? Para a esquerda, como se fosse uma integral, e assim por diante. Tá? Bom, a gente fez todas as propriedades, né? Tá ok? E aí, a gente fez, ó, multiplicação por uma constante. Isso aqui a gente vai usar bastante, tá? Multiplicação por uma constante. Então, multiplicação por n ao quadrado e assim por diante, tá? Somatório. Todas as propriedades a gente demonstrou. Tá, ok? E aí a gente viu que a transformada da convolução, também fizemos essa, é muito importante. Transformada da convolução de dois sinais discretos no tempo, né? Aqui não é f, é z, né? É que é o z do x de n, que multiplica o z do h de n, né? Então, isso é importante, porque facilita pra caramba, ok? Fizemos o teorema do valor inicial e teorema do valor final, já falamos que está errado aqui, né? E a gente estava começando, ó, justamente, ó, aí eu falei, agora a gente vai entrar nas transformadas de algumas funções. Foi a última coisa, foi onde a gente parou. Agora eu vou fazer transformadas de algumas funções. Então, eu até já fiz algumas, né? Mas a partir disso eu vou encontrar várias transformadas, certo? Então, por exemplo, a primeira transformada que a gente vai fazer, não está nem aqui, a transformada Z do degrau unitário discreto. Né? Qual vai ser essa transformada Z? Quem é o degrau unitário discreto? É isso aqui, ó. Aqui é n, né? Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, é menos 1, menos 2, menos 3. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Quando for em 0, vale 1. Esse é o delta de n. Para cá e para cá. Então, transformada Z desse cara, pela definição, quem é? Transformada Z de delta de n. Quem é? Somatório de n igual a 0 até infinito, de delta de n, z elevado a menos n. Por definição, certo? Então, vamos escrever esse somatório aqui.
vai ser o quê? Vai ser delta de 0, z elevado a menos 0, mais delta de 1, z elevado a menos 1, mais e assim por diante. Todos esses caras que estão aqui vão valer quanto? 0, porque o delta de 1 vale 0, delta de 2 vale 0, delta de 3 vale 0. Esse cara vale quanto? 1. Esse cara vale quanto? 1. Então, essa transformada vale 1. Tá ok? Tá? Aí, olha só. Usando essa transformada, por exemplo, a gente pode mostrar que quem é a sequência U de N, por exemplo, que é essa sequência aqui, ó. É a primeira transformada que normalmente o pessoal faz. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Quem é a sequência U de N? É o degrau unitário discreto. Certo? É o degrau unitário discreto. É isso aqui, ó. Ok? Isso aqui é o U de N. Tá? E vai embora aqui. Tá? Uma das formas de você fazer essa transformada Z é usar aquilo que vocês aprenderam lá no segundo grau. Soma de uma progressão geométrica. Né? Como é que faz isso? Ó? Uma das formas é fazer assim. Ó. Você pega esse cara e vai escrevendo. Ó. Quem é a transformada Z do U de N? É somatório de N igual a 0 até infinito. De quem? Do U de N, Z elevado a menos N. Como é que você escreve esse somatório? Aí você vai ser U de 0, Z elevado a menos 0, mais o U de 1, Z elevado a menos 1, mais, né? Esse aqui é a transformada Z, certo? Mais U de 2, Z elevado a menos 2, e assim por diante, certo? Isso aqui vai dar o quê? Isso vai dar, como U de 0 é igual a 1, U de 1 é igual a 1, U de 2 é igual a 1, e assim por diante, isso aqui vai dar o quê? 1Z elevado a 0, mais 1Z elevado a menos 1, mais 1Z elevado a menos 2, mais, né, 1Z elevado, por exemplo, a menos K, né? Ok? Se você, por exemplo, fizer isso, você pode escrever, vou chamar isso aqui de ZK de U de N, só por causa desse K aqui, né? Eu parei no K, não é isso? Eu parei no K, ok? É um ZK de U de N, eu parei no K. Mas eu poderia escrever isso aqui de outra maneira. Se eu quisesse, eu podia dizer o seguinte, que a transformada Z de U de N é um limite, quando o K tende a infinito, desse ZK de U de N. Concordam comigo? Né? É só uma maneira diferente de escrever, não é? Legal. Por que eu escrevi esse ZK? Vocês vão entender já já. Ó. Esse ZK de U de N é o quê? É Z elevado a menos 0, mais Z elevado a menos 1, mais Z elevado a menos 2, mais Z elevado a menos K. Concordam comigo? Quem é o Z? Se eu multiplicar esse cara aqui por K, por Z elevado, aqui vou botar até o Z elevado a menos 1, vou botar 1 aqui, tá? Agora, só porque é 1, tá certo? Só isso aqui, na verdade, é 1, né? Agora eu vou pegar e multiplicar esse ZK por Z elevado a menos 1.
Ok? O que vai acontecer? Vai ter aqui um z elevado a menos 1, mais um z elevado a menos 2, mais um z elevado a menos 3, mais um z elevado a menos k, mais 1. Certo? Não é isso? Né? Ok? Bom, aí o que eu vou fazer, ó? Deixa eu só colocar, ó. Vai ter aqui, até vou colocar aqui só para mostrar para vocês. Aqui vai ter pontinho, pontinho, mais z elevado a menos k menos 1, mais z elevado a menos k. Certo? Ele para em menos k. E aqui, ó, o que vai acontecer? Vai aparecer um z elevado a menos k, mais um z elevado a menos k, menos 1. Opa, desculpa. Porque eu estou botando menos 1. Né? Deixa eu... É isso mesmo. Desculpa. Só que aqui mais um, exatamente. Certinho. Tá? E aí, o que vai acontecer? Se você pegar e subtrair o de baixo menos o de cima, né? O que vai acontecer? Você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter que zk, o de n, vou escrever aqui. Z a menos 1, que multiplica zk de u de n, menos o zk de u de n, certo? Vai dar o quê? Subtrai o de baixo do de cima, vai ficar o z a menos k mais 1, né? Menos 1, porque todo mundo corta, não sei se vocês viram aqui. Ó, o de baixo menos o de cima. Então, esse cara vai cortar com esse cara vai cortar com esse cara vai cortar com esse. Vai sobrar só esse aqui e só esse aqui em cima. Certo? Então, vai ficar um zk elevado a menos 1. E se eu colocar agora o zk, o de n, né? Em evidência, fica assim. Z a menos 1, menos 1. Certo? Isso fica Z a menos K mais 1, menos 1. E agora eu tenho ZK de U de N é igual a Z a menos K mais 1, menos 1, sobre Z menos 1, menos 1. Certo? Ok? Tá. Você chegou aonde? Se eu multiplicar, não precisa nem fazer isso, né? Mas olha só, esse aqui é o meu ZK, o de N, não é? Se K tender a infinito, né? O que vai acontecer? Aí vai acontecer o seguinte, galera, dependendo, né? Se esse cara aqui, se K tender a infinito, né? Esse cara vai tender a zero, certo? Né? Esse cara vai tender a zero se o Z for maior do que 1, né? Porque se o Z for menor do que 1, não. Ele tende a infinito também, certo? Mas se o Z for maior do que 1, ele vai tender a zero. Né? Então, se módulo de Z, vamos dizer assim, for menor, porque Z é um número complexo, né? For maior do que 1, né? O que vai acontecer? O limite, quando K tende a infinito, de ZK de U de N, vai ser menos 1 sobre Z menos 1, Z elevado a menos 1, que vai ser 1 sobre 1 menos Z. Ou se você multiplicar 1 sobre Z menos 1.
Tá? Ou se você multiplicar por z em cima e embaixo, fica z sobre z menos 1. Certo? Esse cara aqui, ó, né? Só que isso só vale, né, se o k for maior do que... o módulo de k for maior do que 1. Por que só vale assim? Porque se o módulo de k for menor do que 1, essa porra não converge. É um número enorme. Né? Então, eu acabei de encontrar, né, a transformada z da sequência U de n. Certo? Que é z sobre z menos 1 se módulo de z for maior do que 1. Se o módulo de z for menor do que 1, não existe transformada z. Simplesmente não existe transformada z. Por quê? Você vai dar um número enorme, que você não sabe quanto é que é. Certo? Isso aqui só tende a zero, pessoal. Ó, isso aqui só vai tender a zero se o módulo de z for... Porque isso aí é um número, olha só, um número maior do que 1 elevado a menos infinito, ele vai dar uma coisa que tende a zero. Mas um número menor do que 1 elevado a menos infinito não vai dar um número enorme. Tá? Entendeu? Porque é aquela propriedade, né? Uma fração, né, elevada a menos 1 vai ficar, é como se fosse, né? Porque 1 sobre alguma coisa, né, vai dar um valor muito grande, no caso aqui de k tender a infinito, não tem coisa. Então tem que ser para módulo menor. Eu não me preocupo muito com isso. Ó. Isso aqui é o que a gente chama de região de convergência, mas não me preocupo muito com isso. Acabei de demonstrar uma transformada z. Na verdade já fiz duas. Fiz do delta e fiz do U, certo? Fiz do delta e fiz do U. Agora eu posso fazer, por exemplo, de uma sequência qualquer. Como assim de uma sequência qualquer? Por exemplo, ó, ele aqui fez até dessa sequência aqui, ó. A elevado a n. Ele fez genérica essa aqui, né? Mas eu podia usar, olha aqui, eu fiz, tem uma propriedade aqui, deixa eu pegar as propriedades aqui embaixo. Ó, tem uma propriedade aqui, que é essa aqui, ó. Multiplicação por a elevado a n. Certo? Multiplicação por a elevado a n. A gente prova que se a transformada z de uma função f de n é igual ao f grande de z, se eu pegar um a elevado a n e multiplicar pelo f de n, eu vou ter simplesmente o f de z dividido por a. Por que você está fazendo isso, Abel? Eu fiz do u de n, não fiz? Não fiz? Acabei de fazer do u de n? Olha só, essa sequência a elevado a n, né, u de n, né, é a sequência que ele está colocando aqui, ó. Ele não colocou dessa forma, mas essa sequência aqui, ó, f de n igual a 0 para n negativo e a elevado a n para n positivo, nada mais é, eu escrevi assim, não é? Eu podia ter escrito assim, ó. É isso aí. Ela vale 0 para n negativo e vale a elevado a n para n 0 ou maior, maior ou igual a 0. Certo? Então, olha só, se eu já encontrei essa aqui, ó, que é z sobre z menos 1, quanto é que vai ser a transformada z dessa aqui? Já estou usando a propriedade. Quanto é que vai ser a transformada z dessa aqui? Vai ser o quê? A transformada z de u de n, fazendo z igual a z dividido por a, não é isso? Que é o f de z, quando z é z sobre a. Então, olha só, a transformada z de u de n, quem é? É z sobre z menos 1. O que eu vou fazer? Onde tem z aqui, eu vou colocar o quê? Z sobre A vai ficar assim, ó, Z sobre A dividido por Z sobre A menos 1. Não é isso? Multiplica por A em cima e embaixo. Vai ficar, multiplica por A em cima e multiplica por A embaixo. Vai ficar Z sobre Z menos A. Eu fiz uma só, né?
que é U de N, e já estou fazendo outras aqui. Concordam comigo? Né? Olha só. É o mesmo valor que ele encontra aqui, ó. Só que, o que acontece? Quem é esse? A gente tinha feito a transformada Z, não era da transformada Z do U de N, não era Z sobre Z menos 1, quando o módulo de Z for maior do que 1, né? Se eu substituir tudo, eu também teria que escrever quando o módulo de Z sobre A for maior do que 1, ou quando o módulo de Z for maior do que módulo de A. Só para manter a coisa que eu tinha feito. Ó, é o que ele faz aqui em cima. Ó. Ele chega nisso aqui, ó. Tá vendo? A transformada Z é Z sobre Z menos A, quando o módulo de Z é maior do que o módulo de A. Eu poderia ter feito isso usando uma propriedade e usando a transformada Z do U de N. Certo? E a gente encontra aqui. E ele fez diferente. Sabe o que ele fez? Ele mostrou que o A elevado a N podia ser o U de N. Quando o A elevado a N pode ser o U de N? Quando o A é igual a 1. O A elevado a N, U de N, é uma sequência genérica. Pode ser qualquer A. Se você pegar o A e colocar igual a 1, dá o U de N também. Que vai ser 1 elevado a N, o tempo todo vai dar 1. Eu fiz diferente. Até para a gente treinar aqui, eu fiz a transformada do U de N. Foi a primeira que eu fiz. E aí usei uma propriedade, que A elevado a N vezes, a transformada de A elevado a N vezes uma sequência qualquer, é a transformada em Z igual a Z sobre A. Foi o que eu fiz. Tá? Fiz diferente. Uma outra coisa que a gente podia ter feito aqui, ó, olha que coisa interessante, se eu não me engano vai dar certo também. Quer ver? Deixa eu pegar uma propriedade que está aqui embaixo. Eu já vou fazer várias outras aqui. Deixa eu pegar uma propriedade que está aqui embaixo. É isso mesmo, olha só. Olha que coisa interessante, né? É isso mesmo, olha que legal. Tem uma das propriedades que eu mostrei, que é essa aqui, ó, que é transformada Z. Vocês têm que olhar os vídeos, porque eu não vou realmente fazer de novo as propriedades que já foram feitas. Mas uma das propriedades que eu fiz é essa aqui, que é interessante. Ó, que é a transformada Z do somatório de M igual a 0 até N de F de M é igual a Z sobre Z menos 1, e multiplica o F grande de Z. Tá? Por que você está usando isso, Abel? Vocês viram que para eu encontrar a transformada Z de U de N, não foi tão simples. Eu tive que escrever o U de N, escrever ele por extenso, descrever, né, um somatório lá, um K igual a, né, lembra que eu fiz um K igual a 1 até, como é que é, fiz defini um K, aí multipliquei pela razão, subtraí, fiz uma soma, mandei o K tender a infinito, aí cortou tudo, fiz isso, não é? Mas olha que coisa interessante, ó. Como assim interessante, Abel? Não estou entendendo onde é que você quer chegar. Olha que coisa interessante. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma sequência que é a seguinte, ó. Somatório de M igual a 0 até N de delta de M. Tá? Como assim? Notem, esse M aqui é uma variável do somatório. Tá? Né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e vai fazer o seguinte, ó. Isso eu vou chamar de G de N, uma função qualquer.
que o m é uma variável do somatório. Quem varia aqui é o n. Certo? Ok? Beleza. Então vamos fazer o seguinte, ó. Quando n igual a menos 2, como é que fica esse somatório? Vai ser somatório de 0 até menos 2, ou seja, nem existe, porque você não anda para trás. Né? Mas, ou seja, vou até botar assim, quando n igual a menos 1, quando n é negativo, o que acontece? O que acontece? Esse g de n é igual a 0, porque o somatório não existe. Não dá para você fazer um somatório para frente, né? De 0 até... Não é o somatório para trás, é o somatório para frente. Certo? Ok? É o somatório para frente. Então não existe somatório para trás. Certo? Não estou fazendo... não existe... esse m aqui, esse n aqui, ó. Eu até posso colocar aqui, ó. Esse n aqui, ele tem que ser positivo. Maior ou igual a 0. Tá? Ok? Que é um somatório positivo. Tá legal? Então, olha só. Então, o g de n é negativo. Né? Quando n é negativo. Agora, vamos fazer n igual a 0. Quem vai ser n igual a 0? Vai ser o somatório de ΔM. Tá? Quando m é de ΔM, quando m igual a 0 até 0, ou seja, um termo só, que vai ser o delta de 0. Então, quando n igual a 0, o meu g de n é igual a 1. Quando n igual a 1, vai ser o somatório de delta de 0 mais delta de 1. Certo? Mas delta de 1 vale quanto? 0. Então vai ser, g de n vai ser igual a 1. Quando n igual a 2, vai ser o somatório de delta de 0, delta de 1 e delta de 2. Só que delta de 1 e delta de 2 são quantos? 0. Então isso aqui vai dar 1. Ou seja, cara, esse cara que eu acabei de definir aqui, nada mais é, né, do que o quê? Do que o meu U de N. Concorda comigo? O U de N é uma coisa que vale 0, 0, 0, 0, 0, quando chega em 0 vale 1, 1, 1. Não é? Legal. Agora, aplica, né, nessa fórmula aqui. Né? Se você aplicar nessa fórmula aqui, né, vou colocar aqui o delta de M. Certo? Se é o delta de M, qual é a transformada Z do delta de M? É 1, não é? Foi a primeira que a gente fez. Não é 1? Olha só que isso aqui não é U de N. Acabei de encontrar a transformada Z de U de N de uma maneira diferente, usando só a transformada Z do delta. Poxa, que coisa louca. Ou seja, eu fiz agora, usei uma propriedade e encontrei a transformada Z de uma sequência complexa lá, que é o U de N. E usei uma propriedade. Tudo bem, não é tão simples ver isso. Mas encontrei a transformada Z igualzinho, concorda comigo? Dá igualzinho, não dá Z sobre Z menos 1? Certo? Só estou mostrando que a gente pode encontrar transformadas Z de várias formas diferentes. Certo? Essa é uma outra forma. Ó. Ok? Olha só, outra transformada Z que ele usa aqui. Na verdade, deixa eu pegar algumas aqui. Essas aqui são propriedades, né? Então, na verdade, as transformadas Z que eu mais vou utilizar, né, são dessas sequências aqui, ó, nessas sequências do tipo A elevado a N, B elevado a N, coisas do gênero, certo? E a transformada Z é a Z sobre Z menos A. Tá? Por que a gente vai usar muito essa transformada Z?
Porque quando a gente... Ó, está vendo? Aqui apareceu Z sobre Z menos A. Só que eu posso usar também... Ó, essas transformadas Z's aqui são interessantes, ó. Essa aqui, ó. Transformada Z de A elevado a N, que multiplica N, que multiplica U de N. Pô, quanto é que vai dar essa transformada Z? Vamos ver como é que a gente faz isso. Primeiro a gente vai usar uma propriedade que diz o seguinte, ó, transformada Z. Primeira propriedade de N, U de N. Olha só. Deixa eu ver se está aqui a propriedade. Ó. É essa aqui, ó. É menos Z D de Z de F de Z. Então, ó. É igual a menos Z que multiplica D dz de... Eu vou botar aqui, ó. F de N de F de Z. Tá? Essa propriedade foi demonstrada lá atrás, certo? Olha só, se eu colocar aqui U de N, o que vai acontecer? Aqui vai ficar U de Z, o grande de Z. Mas quanto é que é a transformada o grande de Z? A gente já sabe, vale quanto? Certo? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Então, transformada Z de N, U de N, é menos Z que multiplica D de Z de quem? De Z sobre Z menos 1. Certo? Quem é esse cara? Quem é a derivada disso aqui? Se isso aqui for U, e isso aqui for V, né, vai ser V U' menos UV' sobre V2. Não é isso? Então vai dar V Z menos 1 U', 1 menos UZ V', 1 sobre, tá? É isso aqui. Ok? Quanto é que vai dar aqui? Vai dar Z menos 1 menos Z sobre Z menos 1 ao quadrado. Quando eu multiplicar, isso aqui vai cortar com esse. Quando eu multiplicar esse cara por menos Z, vai dar Z sobre Z menos 1 ao quadrado. Certo? Ok? E aí? E aí, eu encontrei a transformada Z de N, U de N. Ok? Ok. Agora, se eu quiser encontrar a transformada Z de A elevado a N, que multiplica N U de N, é só pegar, né, a transformada Z de N, que multiplica U de N, que é essa aqui, ó. E fazer o que? Z é igual a Z sobre A. Certo? É só fazer isso. O que vai acontecer? Você vai colocar, ó, Z sobre A dividido por Z sobre A menos 1 ao quadrado. Certo? E aí o que você faz? Ó, se você multiplicar aqui embaixo por A ao quadrado,
né? Então, você multiplica essa coisa aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, eu vou escrever assim, ó. Agora eu vou mudar de cor. Vocês vão entender como que eu quero fazer. Se eu multiplicar isso aqui por A ao quadrado, eu tenho que multiplicar em cima por A ao quadrado. Certo? O que vai acontecer aqui quando eu fizer isso? Olha só, em cima vai ficar o quê? Vai ficar AZ. E embaixo, ó, quadrado de A. Quadrado de C, que multiplica quadrado de D, não é quadrado de C vezes D? Não é isso? Então, posso escrever assim, ó. Z sobre A menos 1, que multiplica A ao quadrado. Certo? O que vai acontecer aqui? Quando você fizer isso, aqui em cima vai continuar AZ. E aqui embaixo vai ficar como? Vai ficar Z menos A ao quadrado. Tá? É só uma maneira de eu não ter que ficar mais bonitinho transformado. Certo? Por que você fez isso aqui, Abel? Na verdade, pessoal, eu fiz isso pelo seguinte. Quando você trabalha, né, com transformadas Z, assim como quando você trabalha com transformadas, né, de Laplace, o que vai acontecer? A transformada Z de um cara qualquer, que é um f de Z, vai ser um polinômio, né, em Z. Polinômio, vou botar escrever assim, polinômio. Na verdade, vai ser um polinômio normalmente assim, ó, com numerador e com denominador. Que é isso? Olha aqui, galera, isso aqui não é um polinômio? Em Z com numerador e denominador? A gente já não encontrou um Z sobre Z menos 1? A gente já não fez isso várias vezes? Né? Então, o que acontece? É interessante que eu saiba fazer, encontrar, digamos assim, termos do polinômio para facilitar, né, na hora de trabalhar com a minha transformada Z. Ok? Então, como assim para facilitar quando você vai estar trabalhando com a sua transformada Z? Justamente, galera, para a gente poder fazer a transformada inversa. Como assim? Né? Esse polinômio em Z, às vezes é uma coisa assim, ó. F de Z, vou dar um exemplo aqui, ó. Está aqui, ó. F de Z igual a Z mais 1. Que multiplica Z menos 1, que multiplica Z2 mais 2Z mais 2. É isso? É. Mais 1. É isso? Está errado aqui.
Ah, não, são duas. Desculpa. Agora que eu entendi, não é a mesma coisa. Deixa eu fazer um que dá certo. Z2 mais 2Z. É até bom fazer assim. Deixa eu botar assim. Então, eu vou até fazer assim, já. Tá, assim fica legal. Vai ficar bem... Não, aí fica muito fácil. Vou botar um só aqui, tudo bem. Tá, olha só. Então, vamos supor que eu queira saber qual é que eu encontrei uma transformada Z dessa forma aqui, certo? E eu quero fazer a transformada Z inversa. Tá? O que vai acontecer? Para eu fazer a transformada Z inversa disso aqui, eu vou ter que usar uma tabela, porque a gente não vai usar a transformada Z, que é o assunto da aula de hoje já, que é a transformada Z inversa. Né? Vou começar a falar sobre isso. Então, eu vou ter que usar uma tabela. Na tabela, né, eu vou procurar ver se tem essa transformada Z. Notem que isso aqui podia ter sido dado de outra forma, podia ter colocado assim. Esse cara podia ter escrito assim, ó. É claro que aí seria uma sacanagem, mas ele podia ter escrito isso aqui da seguinte maneira. Ele podia ter escrito isso aqui assim, ó, Z ao cubo, mais 2Z ao quadrado, mais Z, menos Z ao quadrado, menos 2Z, menos 1, que arrumando ia dar Z ao cubo, mais Z ao quadrado, menos Z, menos 1. Quer dizer, eu podia ter, em vez de colocado isso aqui dessa forma aqui, ó, podia ter colocado assim. Aí ia ser bem difícil para vocês iam ter que fatorar, etc e tal. Encontrar a raiz de equação do terceiro, né, grau. Né? Mas não foi dado assim. Foi dado já fatorado. Né? Na maioria das vezes vai ser fatorado. Mas quando der alguma coisa assim, aparecer um terceiro grau, eu sempre falo, sempre que alguém colocar numa prova, não vou fazer isso não, galera, normalmente não faço. Mas numa prova, se o cara colocar uma equação do terceiro grau, primeiro você não vê se não pode colocar Z em evidência, que aí o Z igual a zero é raiz, você já tira uma das raízes, certo? Depois você faz o seguinte, depois você vê se você não coloca, por exemplo, como é que é? O 1 ou o menos 1 como raízes. Então, aí às vezes o cara coloca ali, nessa aqui de baixo, se eu tivesse escrito por extenso, dava para chutar que o 1 era raiz ali. Mas tudo bem, eu não vou colocar, certo? Porque dava para chutar que o 1 era raiz? Era Z ao cubo, mais Z ao quadrado, menos Z, menos 1. Né? Então, mais 1. Então, se você botar Z igual a 1 ali, ele zerava isso aí tudo. Mas tudo bem, vamos lá. Olha que coisa interessante aqui. Eu tenho esse cara, e eu não tenho na minha tabela, né, nada que seja parecido com esse cara. Tá? Nada que seja parecido com esse cara. Ok? E aí? E aí, galera, eu vou ter que improvisar. Como assim você vai ter que improvisar? Na verdade, o que a gente fazia quando chegava num polinômio lá em S, lá em transformar de Laplace, e a gente não conseguia? A gente fazia o que a gente fazia? Expansão em frações parciais. Olha só, vocês concordam comigo que eu posso escrever isso aqui assim, ó? Posso escrever assim? Isso aqui, ó, é Z mais 1 ao quadrado. Eu não coloquei aqui, mas isso aqui vocês podem fazer. É Z mais 1 ao quadrado. Então, vou escrever primeiro isso aqui. Ó. De qualquer maneira, não consigo, não tenho isso na tabela.
O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui, ó. Não posso? Só que quando, presta atenção, olha que coisa interessante. Eu posso fazer isso, posso encontrar o A, posso encontrar o B e posso encontrar o C. Certo? Só que o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa estranha. Como assim estranha, Bel? Eu vou poder escrever isso aqui. Só que quando eu for na tabela, eu não vou encontrar transformada de 1 sobre z mais 1. Olha só, não tem. Tem transformada de z sobre z menos 1, z sobre z menos a. Não sei se vocês estão entendendo, mas não tem de 1, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não tem. Simplesmente não tem. Tá? Aí você fala, porra, me ferrei. Né? Me ferrei, porque eu não consigo encontrar a transformada que eu queria. Tá? E aí? Como é que faz? Não consigo fazer a transformada inversa do jeito que está aqui. Concorda comigo? Aí, olha que coisa interessante, ó. Ele faz isso, ó. Olha que coisa legal. Essa técnica é usada em vários livros, mas olha que coisa legal. Eu tenho que f de z isso aqui, não é? Presta atenção. Não é isso que a gente viu? Agora eu vou escrever assim, ó. F de z dividido por z, o que vai ser? Vai ser 1 sobre... Vou até colocar assim, vai ser 1 sobre z, que multiplica isso aqui. Não é? Não é isso? Ou eu podia até escrever assim, ó. Eu podia escrever que f de z dividido por z vai ser isso aqui, ó. Vai ser 1 sobre z. Eu até poderia escrever assim, f de z igual vai ser o quê? Vai ser z que multiplica 1 sobre z que multiplica 1 sobre z menos 1, z mais 1 ao quadrado. Claro, né? Vai dar 1. Certo? Por que você dividiu por z? Quando eu dividi por z, eu fiz isso aqui. Apareceu um novo polinômio, não apareceu? Não apareceu um novo polinômio? Apareceu, só que tem um z a mais ali. Se eu fizer f de z sobre z agora, o que vai acontecer? Vai ser isso aqui, ó. Certo? Se eu fizer a expansão em frações parciais, vai ficar assim, até vou usar outras letras aqui. D sobre z mais E sobre z menos 1 mais F sobre z mais 1 ao quadrado mais G sobre z mais 1. Não é assim que a gente faz expansões parciais? Não é? E isso aqui quem é? É o f de z sobre z. Não é? Não é isso? Legal. Fica assim, não fica? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. O f de z não é multiplicar tudo que está aqui por z? Não é? O que vai dar? Vai dar d, que multiplica z sobre z, mais e, que multiplica z sobre z menos 1, mais f, que multiplica z sobre z mais 1 ao quadrado,
certo? Mais G, que multiplica quem? Z sobre Z mais 1. Concordam comigo? Que o f de Z é isso? Olha só. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar D. Não é? Concorda comigo que a minha f de n vai ser a transformada inversa do f de z? Então vai ser a transformada inversa de cada um desses caras aqui, não é? Isso aqui não é d vezes 1? Transformada inversa de 1 é quem? Delta de n. Então isso aqui vai ser d vezes delta de n. Eu ainda tenho que descobrir quem é d, mas vocês estão entendendo onde é que eu estou chegando. Agora aqui, isso aqui não vai ser a transformada inversa de z sobre z menos 1? Quem é a transformada de... Qual é a função que dá a transformada z sobre z menos 1? U de n. Isso aqui não vai ser U de n? Ali não deu z sobre z mais 1? Quem é z sobre z mais 1? U de n não é 1 vezes U de n? O z sobre z mais 1, ó, pessoal, o g aqui, ó, é menos 1 elevado a n, U de n. Por quê? Porque o a vale menos 1. Z sobre z menos a quando a valer o quê? Menos 1. Certo? Quando a valer menos 1. Então é menos 1 elevado a n. Tá? E qual é a transformada inversa desse cara aqui? Notem, desse cara vai ser menos 1 elevado a n. Desse cara, na verdade, o U de n, na verdade, é 1 elevado a n, né? Só para vocês entenderem aqui, porque z sobre z menos 1 dá U de n, e z sobre z mais 1 dá menos 1 elevado a n. Por quê? Porque 1, vocês entenderam o que eu acabei de falar, né? Por quê? Porque 1 é quando é o menos 1 elevado a n. O outro é quando é o 1 elevado a n. 1 elevado a n é 1 mesmo. O menos 1 vai ficar variando ali, né? Vai ficar dando 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Certo? Agora eu teria que saber a transformada inversa desse cara aqui. Cara, quando eu dividi por z, não sei se vocês perceberam, né? Eu divido por z para encontrar uns caras assim, ó. E depois eu multiplico por z, porque minha tabela de transformada sempre tem z em cima lá. Olha lá. Estão vendo? Sempre tem z em cima. Entenderam como é que é? Então, qual é a grande sacada? A grande sacada é justamente você chegar e dividir por z antes de fazer a expansão em frações parciais. E aí você consegue falar. Como é que eu ia encontrar essa transformada aqui, ó? Transformada inversa de z sobre z mais 1 ao quadrado. De onde eu tiro essa, hein? Sabe qual é que eu uso? Eu uso essa aqui, ó. Que a gente até fez aqui. Essa aqui, ó. Transformada de a elevado a n, n U de n. Como assim? Vou mostrar aqui, ó. Transformada z de a elevado a n, n U de n. A gente viu que era... A gente fez aqui, ó. Era AZ sobre Z menos A ao quadrado, não é? Não é isso? Então, ó. É AZ sobre Z menos A ao quadrado. Certo? Primeira coisa, vamos arrumar. Vamos botar assim, A igual a menos 1. Então vai ficar assim, ó, transformada Z de A de menos 1 elevado a n, que multiplica n, que multiplica U de n, é igual a quanto? Menos 1 Z sobre Z menos 1 ao quadrado. Certo? Não é? O que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ser menos Z sobre Z mais 1 ao quadrado. Porra, tá quase igual aqui, né? Obviamente, é só fazer o que agora? Multiplica o lado de cá por menos 1
multiplica o lado de lá por menos 1. Certo? Se você multiplicar por menos 1 dos dois lados, não muda porque transformada a z é uma operação linear. Certo? O que vai acontecer aqui? Isso aqui vai dar z sobre z mais 1 ao quadrado. Que era o que eu queria, não é? Não era o que eu queria? Então, qual é a transformada inversa de z sobre z mais 1 ao quadrado? Isso aqui é transformada inversa de z sobre z mais 1 ao quadrado, vai ser o quê? Menos 1 elevado a n mais 1, que multiplica n, que multiplica u de n. Aí você fala, porra, por que eu tenho que saber isso? Eu vou explicar por que você tem que saber isso. Vamos supor que você fez um cálculo, preste atenção, ó, agora você tem todas as transformadas, agora isso aqui vai ser f, que multiplica menos 1 elevado a n mais 1, n, u de n, certo? Vamos supor que você fez um cálculo, e você encontrou lá que a transformada z deu 1 sobre z menos 1, z mais 1, ou seja, a sequência que você quer descobrir, deu isso. Que sequência é essa? Pode ser aquilo que eu já falei para vocês, pode ser o valor do dinheiro que você vai receber daqui a N meses, certo? Então, notem, eu quero saber a sequência que vai ser, ó, f de n é o que eu quero saber. Não adianta z não adianta nada para mim, eu não consigo fazer cálculo nenhum, certo? Mas aqui, ó, se eu descobrir a sequência, olha só quanto é que vai ser, ó. D, os Ds depois a gente vai fazer, pessoal, expansão e frações parciais. Eu não quero fazer isso agora, até porque a gente já fez isso várias vezes. Mas não vai ser D que multiplica delta de n, mais o E que multiplica U de n. É 1 elevado a n u de n, mas é U de n, certo? Mais o G que multiplica o menos 1 elevado a n u de n. Não é isso? E, finalmente, o F que multiplica quem? Menos 1 elevado a n mais 1, n u de n. Não é isso? Não é? Lembrando que u de n é igual a 1 quando n é positivo e 0 quando n é negativo. Tá legal. Se eu quiser saber, por exemplo, quanto é que é render meu dinheiro no mês 100, simplesmente seria D que multiplica delta de 100. Delta de 100 é 0. Concorda comigo? Delta de 100 é 0. Então ia ser D vezes 0. Mais um E que multiplica o U de 100. O U de 100 vale quanto? Vale 1. Mais um G que multiplica menos 1 elevado a 100, que multiplica o U de 100, que é 1. Certo? Mais um F, que multiplica menos 1 elevado a 101, vezes 100, não é vezes 100? Que é N, né? Vezes 1. Ou seja, o meu dinheiro no mês 100 vai ser E mais G menos 100F. Esse vai ser o meu dinheiro lá no mês 100, por exemplo. Ou vai ser o valor do que eu quero no mês 100. Ah, mas se não fosse dessa forma, sabe o que você ia ter que fazer? Ia fazer para o mês 1, aí depois ia calcular, ia fazer para o mês 2, calcular para o mês 3, para o mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, mês 8, até o mês 100. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês têm que fazer 100 vezes a conta. Assim eu tenho o valor no mês determinado. Você está entendendo? Ok? Entenderam como é que funciona a transformada Z? Você tipo, tem que calcular esse Z, D, E, F, G, meu. Sim, tem que calcular o D, E, F, G. Eu não calculei porque eu queria mostrar como é que a gente vai usar isso. Vocês entenderam o que eu estou falando? Olha, gente, tem um problema que está no tempo, que é o tempo em M. Certo? Aí o que você faz? Passa tudo para F. Aí resolve. Faz a volta para o tempo novamente. E aí substitui. Entendeu? É isso que a gente faz.
e aí substitui. Você consegue descobrir quanto de dinheiro, eu até pergunto, quanto dinheiro você vai ter no mês, né? 300. Eu vou dar um problema assim na prova. Vocês vão ver, eu vou dar um problema assim na prova. Você tem uma taxa de juros mensal de tanto, não sei o quê, né? E aí você vai ter quanto? Vocês vão ver. E você deposita todo mês o mesmo valor, que é para facilitar a vida de vocês. Já pensou? Se eu depositasse valores diferentes, era mais complicado. Mas aí, para complicar a vida de vocês, eu falo assim, a cada 3 meses, ou melhor, a cada 4 meses, que fica uma conta mais fácil de fazer, vocês retiram. Porque você está querendo juntar dinheiro para uma determinada coisa, mas ao mesmo tempo você precisa gastar esse dinheiro a cada 4 meses, você até está pagando lá um financiamento, e a cada 4 meses você tem que fazer uma retirada. Então você vai poupando, vamos supor, você poupa todo mês 100, e a cada 4 meses você tira 200. Né? Quanto de dinheiro você vai ter na sua... E por que você tira 200 a cada 4 meses? Porque você tem um financiamento que tem parcelas quadrimestrais, sem juros, né? Porque para não foder vocês, né? Ok? Mas senão fica muito complicada a conta. Dá para fazer, só que aí começa a crescer demais. E aí você consegue fazer isso. Se eu desse isso para vocês na calculadora, vocês também conseguiriam fazer. Vocês iam fazer lá, no mês 1 eu tenho tanto, no mês 2 eu tenho tanto, no mês 3 eu tenho tanto, no mês 4 eu tenho tanto. Aí no mês 4 vocês iam fazer o quê? Esse tanto eu ia tirar, certo? E lembrando que na verdade você tira, não, a gente até fala, tirar alguma coisa, né, por exemplo, vamos supor que é tirar 500, né? Só que tirar 500 é como se você estivesse colocando 600, tirar 500 é como se você estivesse colocando justamente 100 mais 500 tirando os 500. Então é como se você estivesse colocando 600 tirando 500. Depois a gente vai mostrar isso, que é você não deixar de fazer o depósito. É como você sempre deposita todo mês, só que você tira um mês, você tira um. É como se você tivesse duas coisas em paralelo. Está sempre depositando todo mês o mesmo valor. Só que no mês tal você tira um determinado valor. Você deposita e tira. Deposita e tira, então, tirar 400 é como se você estivesse depositando 500, tirando, né? Depositando 100, tirando o quê? Tirando 500. Está dando para entender o que eu estou falando, né? Para vocês imaginarem o que é a retirada. Tá? E aí vocês podem fazer isso, aí vocês têm que fazer a conta. Aí no mês 2, 7, 8, vocês vão fazer, não tem como vocês... Se eu der uma calculadora para vocês, vocês fazem isso. Se eu der um computador, vai fazer isso muito mais rápido, porque uma sequência você pode programar para fazer isso. Não é nem tão simples a programação não, mas dá para fazer. É interativo, tá? Bom, e aí, beleza. Só que você não pode fazer... Você já pensou? Vamos fazer isso um problema, eu dou 1 hora para vocês fazerem isso. Vocês vão ficar 1 hora e não vão conseguir fazer isso com a calculadora na mão. Mas, se vocês conseguirem equacionar o problema de maneira que vira um problema de transformada a Z, depois de 30 minutos você resolve o problema e simplesmente substitui na calculadora o N igual a quanto? Que nem eu fiz aqui, N igual a 100. E já tem o valor que você tem. Entenderam o que eu estou falando? Esse é o saldo no mês 100. Ok? Entenderam o que eu acabei de falar? É como se o saldo que eu tivesse feito aqui, saldo no mês N, fosse esse F de N aqui. O saldo no mês 100 vai ser esse aqui, F mais G menos 100F. Certo? Ok? Legal? Entenderam como é que funciona? Bacana. Tá? Detalhe aqui, não se preocupem aqui. Isso aqui vai ser negativo. Não sei nem quanto é que é o valor de FG, né? Se F for negativo, por exemplo, né, já vai dar um positivo. Né? Então, não sei, aqui a gente não calculou os valores. A gente vai calcular na aula que vem. Tá? Aí, a primeira forma de fazer transformadas em inversa a gente já viu. É que nem Laplace. É fazer expansão em frações parciais. Só que tem um truque. Tem que dividir por Z primeiro. Porque se não dividir por Z, na hora de você fazer a transformada inversa do 1 sobre, você fica meio perdido, digamos assim. Vocês entenderam o que eu falei, né? Ok? Legal? Beleza. Então, aula que vem a gente continua. Oi. Sim, aí vocês vão... Aí, sim, vai ter polinômio com raiz complexa, infelizmente. Vai ter polinômio com raiz complexa, infelizmente.